Hoje nós temos uma aula de história bem interessante para você, vestibulando. Lembrem-se que alguns assuntos estão sempre presentes no seu vestibular. Dentre esses assuntos, eu gostaria de lembrar que a Segunda Guerra Mundial e suas consequências geohistóricas e políticas é sempre marcante na nossa história e no nosso vestibular se faz sempre presente. Ah, professor, mas essa questão é muito manjada. Mas se a gente parar para pensar, vestibulando, tem questões que estarão sempre presentes no vestibular de vocês, não é verdade? Vamos aqui, hoje, dar uma olhada em algumas dessas questões. Por exemplo, de olho aqui na tela, um minutinho, por favor, vamos à tela, onde nós estamos vendo um panorama, um quadro sobre um combate da Segunda Guerra Mundial. E aí, vamos conhecer um pouco do mapa da Europa. Nós vamos encontrar, nos anos 20, a Europa se reconstruindo de uma guerra sangrenta, a chamada Grande Guerra. Vamos aqui sair um pouco do mapa e retornar aqui à nossa aula. Lembrar que dos anos 20, ou no final da década que a antecede, em dezembro de 1918, as forças dos impérios centrais capitulam, esgotada a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Turquia acabam caindo. A Primeira Guerra Mundial deixa um saldo de destruição na Europa. Mas lembrem-se que quando o exército alemão desiste praticamente da guerra, quando a Alemanha pede paz, ela não se sentia derrotada. Pelo contrário, vocês lembram das revisões que vocês já estudaram, que a Alemanha se encontrava com seus exércitos em solo francês. Porém, os aliados impuseram aos alemães o humilhante Tratado de Versalhes. Vamos recordar um pouco Versalhes. Lembrem-se que a Alemanha perdia parte do seu território, entregava parte de suas forças aeronavais, entregava a Alsácia e a Lorena de volta à França, abria mão de ter uma força aérea militar e era submetida a uma pesada dívida a título de indenização de guerra, além de entregar parte de sua frota para os países vencedores. Até o Brasil recebeu alguns cargueiros, como indenização pelos navios brasileiros que foram afundados durante o bloqueio à Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Dentre eles, professor Luiz Carlos, nós temos aqui um desses navios com um nome muito curioso, o Macau, um dos navios afundados durante o bloqueio à Inglaterra. Pois bem, finalizada a Primeira Guerra Mundial, a Europa preocupa-se em reconstruir-se, para melhor falar. Mas nós vamos encontrar um problema. E esse problema é baseado na humilhação que a Alemanha se encontra devido à crise sofrida com a guerra, devido ao Tratado de Versalhes, que penalizava, como nós já falamos, o povo alemão. Mas a república fundada com a queda do Kaiser e o fim do Segundo Reich alemão consegue, a princípio, se estabilizar. Mas aí, bem lembrado, é isso mesmo. Como estamos debatendo aqui com o professor Luiz Carlos, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a crise de 29, aquela que nós já vimos em uma outra aula, você pode acessar, inclusive, no blog do professor Luiz Carlos. E nessa crise de 1929, nós vamos encontrar a crise motivada rapidamente resumindo, pela superprodução da indústria americana, pelo
pela volta à produção da indústria europeia, disputando mercados, a economia americana não consegue absorver o que era produzido, há um encalhe na produção e, desta forma, a Bolsa de Valores americana, sentindo o golpe da queda das exportações e produzindo mais do que o mercado poderia consumir, faz com que a economia entre em colapso, um colapso sinalizado pela famosa quebra da Bolsa de Valores de 1929. A crise se espalha por todo o mundo capitalista e a Alemanha sofre com a retirada de capitais que haviam sido emprestados para a reconstrução do país. É nesse cenário, aí nós voltamos aqui para a tela, por favor, vamos à Europa, por favor, professor. Nós vamos encontrar nesse cenário o surgimento na Alemanha do Partido Nacional Socialista, ou nazista. Um obscuro líder chamado Adolf Hitler funda um pequeno partido numa cervejaria alemã e esse partido consegue chegar ao poder. E é interessante lembrar que os nacionais socialistas ou nazistas chegam ao poder devido à desunião entre sociais-democratas e comunistas que não aceitavam fazer um governo de coalizão. Bem, como a coalizão não foi possível, o Adolf Hitler acaba sendo convidado para o cargo de chanceler após uma votação expressiva para presidente, onde ele perde para um herói da Primeira Guerra Mundial, o Marechal Hindenburg, mas ele acaba chegando ao cargo de chanceler alemão. E com a morte do presidente alemão, o Hindenburg, Hitler assume todos os poderes. O nazismo chega à Alemanha. Mas aí, gente, voltando aqui em mim um pouco, nós temos algo interessante. Se nós olharmos novamente naquele mapa, nós vamos ver que a Alemanha está dividida. Uma parte da Alemanha está separada por parte do território polonês, o qual chamaríamos de corredor polonês. Vamos ao mapa novamente. E nessa região em disputa, a Polônia dividia a Alemanha da Prússia. Vocês podem ver no mapa aí em cima, o que vai gerar o desejo e a ambição dos alemães. O Hitler pregava a necessidade de um espaço vital e principalmente a vingança. Os alemães começam uma política de crescimento, ocupando áreas que estavam desmilitarizadas na fronteira. Eis aí, gente, a união da Alemanha com a Áustria, o que chamaremos do Anschluss, onde a Áustria é absorvida pela Alemanha nazista. Eu quero lembrar vocês, vamos voltar aqui um pouquinho em mim, quero lembrar vocês, gente, que o Adolf Hitler era austríaco e para ele nada mais natural do que anexar seu país natal. O professor Jonaldo está me perguntando aqui, mas se ele era austríaco, como é que se tornou o dirigente da Alemanha? Aí a gente vai lembrar do caso de Napoleão. Napoleão também nasceu na Córcega e se tornou o grande líder da França. O Hitler, embora austríaco, soldado condecorado como herói na Primeira Guerra, acaba migrando depois da guerra para a Alemanha, e lá na Alemanha ele começa uma surpreendente carreira política. Voltamos aí ao mapa novamente. Bem, após a União Austríaca, os alemães anexam os Sudetos da Tchecoslováquia. A própria Tchecoslováquia toda, em 1938, cai sob domínio alemão. Eis aí a Itália entrando na guerra. Nesse momento, gente, nós vamos ter, um minutinho aqui em mim, por favor, nós vamos ter a entrada de outra figura interessante, Benito Mussolini, o líder fascista italiano, né, que cria os seguidores do Fascio, que cria os seguidores de um governo central forte, autoritário e único, o fascista, o partido fascista de Mussolini, toma o poder na Itália com a famosa Marcha dos Camisas Negras e começa uma política de expansão.
Mussolini sonhava em reerguer o Império Romano. Imaginem os senhores. Só que, o que é que vai acontecer? Voltando ao mapa novamente, Mussolini começa uma política de expansão, enquanto os alemães deflagram o início da Primeira Guerra, setembro de 1939. Vamos voltar aqui a essa parte. Estamos no início do que seria a Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1939, é bom lembrar que as potências vencedoras da Primeira Guerra, sobretudo Inglaterra e França, não aceitam mais a expansão alemã. É importante lembrar que a Inglaterra e a França cederam quanto puderam para evitar uma nova guerra nesse contexto. Fazia pouco mais de alguns anos que a Primeira Guerra tinha acabado. As cicatrizes eram muito fortes. Se nós voltarmos a pensar, a Primeira Guerra acaba em dezembro de 18 e nós estamos aí em setembro de 39, pouco mais de 20 anos. Mas o Hitler não cumpre nenhum dos acordos de paz e continua sua política de expansão. E quando, em 1º de setembro, o Hitler ataca a Polônia, ele dá início ao mais sangrento conflito da história da humanidade. Vamos ao mapa. Os alemães promovem a Blitzkrieg, o ataque relâmpago de blindados apoiando a infantaria e paraquedista. O exército do Stalin, que havia firmado com a Alemanha um pacto de não agressão, voltando aqui um pouquinho a mim, gente. O Stalin, vocês lembram, o ditador da União Soviética, que havia tomado o poder após a morte do Lenin, né? Ele conseguiu tirar o Trotsky, o herdeiro natural do cargo do dirigente soviético, e Stalin se tornou o ditador de todas as Rússias, o ditador da União Soviética, como ele gostava de se referir. Ele firma um tratado com Hitler para ganhar tempo, porque ele sabia que a indústria alemã não estava a indústria russa não estava preparada para enfrentar a Alemanha numa guerra. Para ganhar tempo, preparar o seu exército, preparar a sua indústria, ele firma um pacto de não agressão e divide a Polônia com a Alemanha. Entramos aí novamente no mapa e na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, gente. Nós vamos ter aí o avanço alemão. Em pouco tempo cai a Romênia. Eis aí a famosa linha Maginot. Vamos ver novamente essa parte que é muito importante. Os franceses, com medo de um novo ataque e uma nova guerra de trincheiras como na Primeira Guerra, formam a linha Maginot para tentar bloquear um ataque do exército alemão por essa região aí, gente. Essa região aqui, aonde eles fizeram essa linha de trincheiras, fortificações, campos minados, a famosa linha Maginot. Bem, nesse momento, os nazistas ocupam a Dinamarca. Olha aí, paraquedistas alemães chegam à Noruega. E da Noruega ocupam as regiões do ferro. Minas de ferro que iriam abastecer a indústria alemã. É importante destacar que a Alemanha já dominava as indústrias da Tchecoslováquia e agora teria ferro suficiente para desenvolver a sua máquina bélica. Bem, nesse momento nós vamos ter o Hitler virando a guerra. Imagina, vamos a câmera aqui em mim novamente, um momento. Nesse momento, se vocês observaram bem, Hitler conquista parte central, faz um acordo de não agressão com a União Soviética e avança agora seus esforços para uma guerra contra a França.